Quem é o nosso juiz? O juiz aguarda. E você poderá ser jogado na prisão. Ah, pastor, será que não está falando da vida aqui? Bom, aí você me explica então o verso 26 que diz: eu lhes garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Do que ele está falando? Ele está falando o seguinte: toda demanda entre nós deve ser resolvida aqui, enquanto estamos vivos. Por quê? Porque no caso de você ter uma demanda com um irmão, e esse irmão morre, não se resolve mais aqui. Só vai se resolver diante do tribunal de Cristo, depois da morte. Pastor, mas lá vai ter julgamento? Claro que vai, já falei isso para vocês. Acreditem, irmãos, é a Bíblia. Ser lançado na prisão aqui nesse texto significa de sermos impedidos de viver gloriosamente com aqueles que seguem o Cordeiro para onde ele for, conforme Apocalipse 14, 4. Tudo que não for consertado aqui vai ser consertado lá. Tem base bíblica? Tem. 2 Coríntios 5,10, se puder coloca aí no telão. 2 Coríntios 5,10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Agora vem a parte principal: quer sejam boas, quer sejam más. Como diz o nordestino, oxente. Está aqui, irmãos, nós vamos comparecer, não para ser julgados se vamos ser salvos ou se não vamos ser salvos. Irmão, já fomos julgados. Na cruz, ali foi um tribunal. Deus sentenciou Jesus à morte, e ele morreu a nossa morte, e ele diz: tetelestai, está pago. Já fomos julgados. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Já passou da morte para a vida. Agora a questão aqui é tribunal de Cristo, é aonde vamos fazer os últimos acertos. E ele diz: para ser julgado conforme as obras praticadas por meio do corpo, enquanto estávamos aqui, quer sejam boas, quer sejam más. E naquele dia, Jesus garante que aquele que não acertou as contas vai pagar, vai para a prisão e vai pagar, e não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O que nos espera lá? O que você espera? Recompensa ou disciplina? Depende de nós. Não é Jesus quem vai escolher isso, somos nós. Por isso, irmãos, ele diz que é um padrão mais elevado. Uma outra coisa que Jesus diz aqui, falando a respeito do dinheiro, ele diz que nós devíamos ter um padrão superior ao dos fariseus e dos mestres da lei. Uau! E o que os mestres da lei defendiam? Eles defendiam dizimar até a hortelã que eles escolhiam, o cominho, a hortaliça que eles escolhiam no fundo da sua casa. E Jesus diz: vocês fazem isso, mas vocês esqueceram que tem um padrão maior: a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, o que Jesus está ensinando aqui é: aqueles que fazem apologia e questionam a respeito do dízimo, para poder saber se pertence à lei ou não, com a intenção de dar ainda mais, esse é um princípio divino, porque ele está procurando superar a lei. Agora, os fariseus davam o dízimo, mas estavam reprovados, porque tinha um padrão muito baixo.
Aí piorou ainda para aqueles que questionam como uma forma de saber se era da lei ou não, para eu não praticar. A lei não foi abolida? Ela foi ampliada. Jesus, o Antigo Testamento dizia que é para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. O padrão do Novo Testamento, ele não diz isso. O que Jesus coloca no Novo Testamento é: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, eu vou falar de mim agora. Eu acho que eu não me amo devidamente. Sou descontrolado com horário para comer. Sou descontrolado com horário para dormir. Não faço devidamente os exercícios físicos. Como uma picanha além do normal. A pança já começa a mostrar isso. Eu não me cuido direito. Isso mostra que eu não me amo da forma como eu devia me amar. Segundo o Antigo Testamento, isso me dá o direito de te amar menos. Eu não amo a mim como eu devia amar, então também não te amo. Qual é o padrão que eu tenho que te amar? Da mesma forma como eu me amo. Eu me cuido? Não, então eu não vou cuidar de você. Mas o padrão do Novo Testamento é diferente. Jesus diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Pronto, acabou. Me amando ou não, o padrão para eu te amar é o de Cristo Jesus. Não tenho desculpa. A lei, queridos, dividia-se em 3 partes. Mandamentos, que era resumida em 10 mandamentos, mas na verdade eram mais de 400 mandamentos. E o que aconteceu? Cristo Jesus cumpriu todos eles cabalmente. Também tinha os juízos. O que era o juízo? Para quem não praticasse a lei, sofreria as sanções do juízo. O que Cristo fez? Foi na cruz e sofreu todas as sanções de todos os homens, de todos os tempos. Pagou na cruz. Mas também tinham as ordenanças. O que eram as ordenanças? É que tinha algum pecado que não levava a pessoa à sentença de morte. O juízo às vezes levava, porque tinha amputações. Era dente por dente, olho por olho. Você arrancou esse dente aqui, arrancou, então o seu também vai ser arrancado. Qual foi o olho que você arrancou e feriu e machucou do seu irmão? Ah, foi o esquerdo, então esse também vai embora. Você cortou o braço, vai ser amputado seu braço também. Você matou, então você a sua vida pela vida dele. Cristo veio e pagou tudo isso na cruz. Por quê? Porque todo aquele que era maldito deveria ser morto no madeiro. Como toda a humanidade estava debaixo da maldição, então ele morre no madeiro, no lugar, e se faz maldito por nós. E aí vem as ordenanças. As ordenanças eram alguns pecados que eram cometidos e que, para esses pecados, tinha que oferecer sangue de animais, de cordeiro. Jesus Cristo veio e se oferece como o Cordeiro de Deus para tirar todo o nosso pecado. O que restou para nós então? Se ele cumpriu a lei, cumpriu as sanções do juízo em nosso lugar, expiou os nossos pecados com o seu sangue, cumprindo assim as ordenanças, o que nos resta fazer? Nos resta é viver pela fé e no poder do Espírito Santo. Amar é a condição primordial para aquele que quer viver no reino de Deus. E o amor exige um preço. Salvação não, já foi pago. Mas para amar exige um preço. Porque ninguém pode dizer que ama a alguém se não estiver disposto a pagar, a fazer algum sacrifício em favor dessa pessoa. Amor sem sacrifício é balela. Amor sem sacrifício é gosto, mas não é amor. A condição para entrar no reino de Deus, exceder a religião,
a justiça dos religiosos. Mateus 5:20 diz: pois eu lhes digo que a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Como é que eu posso exceder a justiça dos fariseus e dos mestres da lei? Praticando o sermão do monte, internalizando isso. Quem é que Jesus considera como que será grande no reino de Deus? Aquele que pratica e ensina o sermão do monte aos outros. Ele está falando aqui, ó, aquele que praticar e ensinar aos outros, esse será grande no reino dos céus. Quero concluir dizendo, nós temos um desafio. O desafio de amar. O desafio de perdoar o irmão e aceitar o irmão que é diferente de você. O irmão que pensa diferente, que age diferente, que te feriu. Nós temos um desafio de não nos acostumarmos tanto com o ensino da palavra e revelações da palavra, a tal ponto que a gente já não se sensibiliza mais diante do princípio, diante da palavra, e relativizamos o sagrado. Eu sei que é mais. É preciso, irmãos, renovar a paixão por Jesus, para sentir o desejo de agradá-lo e buscar o seu reino em primeiro lugar. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, decida hoje não a deixar que essa questão vá para o tribunal de Cristo. Se você é uma pessoa que se ira facilmente e que guarda essa ira, não durma com ela. Irou-se durante o dia, resolva isso antes de dormir. Não dê lugar ao diabo. Perdoe. Coloque isso na mão do justo juiz. Esteja pronto para o arrebatamento. Prepare o seu coração para a volta do Senhor Jesus. Se esforce para não ficar de fora da grande festa do Cordeiro. E finalmente quero pedir a vocês, ore por nós ali no Paraguai. Esteja conosco no sábado próximo. Vai ser o dia da inauguração da sede da igreja lá. Eu gostaria muito, me sentiria muito honrado se você estivesse lá. Aquilo lá é uma extensão do que Deus está fazendo aqui. É uma extensão da sua vida. Peço oração para que a realidade do reino nos acompanhe e que o Paraguai ele possa ver e notar que o reino de Deus está entre eles. Ore para que a gente possa se unir aos irmãos que lá estão, já batalhando há quantos anos, somar com eles para fazer a obra de Deus. É um grande desafio, mas eu creio que assim também outros estão, constrangidos de amor, e eu sei que o amor supera todas as coisas, e eu creio que assim a gente também vai superar as diferenças culturais, e o amor fará toda a diferença. Eu peço oração por vocês. Fique de pé, por favor.